estar aqui para adorar a Deus, sentir esta presença gloriosa. Eu gostaria de compartilhar nesta noite uma singela reflexão na palavra do Senhor. Nós estaremos lendo dois textos. Aleluia, dois textos. Primeiro, se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16. Mateus capítulo 16, também o versículo 16 ao 18. E depois nós vamos estar lendo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Amém? Quem achou aí, já vamos começar lendo para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Deus. Agora nós vamos ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glórias a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, né? Já oramos nesta noite, o pastor já orou. Eu estava, algum tempo atrás, meditando, né, sobre a realidade da igreja do Senhor nos nossos dias. E meditando nesse texto, sobre esse texto do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus. E Deus ministrou o meu coração que existe três coisas na face da terra que são indestrutíveis. Não existe nada neste mundo que possa destruí-los ou destruí-las. A primeira dessas coisas é a nação de Israel. Já tentaram, né? Já tentaram de todas as formas, mas Israel é o povo escolhido de Deus e ninguém pode destruir a nação de Israel. Quando nós estudamos um pouco a respeito de escatologia, nós aprendemos que existe um anjo que é o guardião da nação de Israel. E não é um simples anjo, não. É o arcanjo Miguel. Então a gente aprende isso e quando nós estudamos um pouco a respeito da história, nós vemos que as diásporas, né, que existiram não foi com o objetivo de exterminar o povo, mas de preservar, né, a leva do povo das 10 tribos do norte para a Síria, as 2 tribos do sul para a Babilônia, não teve um objetivo de destruição, e sim de preservação, né? Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia com o objetivo de preservá-los, de fazer com que eles se aproximassem mais de Deus a cada dia. E quando retornaram, né, voltaram para a sua terra e reedificaram tudo novamente, agora com uma outra filosofia, com outro pensamento, banindo dos seus corações a idolatria, que era
o fator que poderia destruí-los, mas Deus preservou. Então, Israel, mesmo depois da invasão dos romanos, né, do general Tito, quando invadiu Jerusalém com o objetivo de destruir o templo, que eles foram espalhados por todas as partes do mundo, né, mesmo 2000 anos vivendo sem uma terra, né, sem estar ali na sua terra, espalhado por todo mundo, eles não perderam a sua identidade. Em 1948, eles retornaram para a Palestina, reedificaram o Estado de Israel, e hoje é uma das maiores nações do mundo. E um ano depois da sua reedificação, 9 nações árabes fizeram uma coligação e invadiram Israel com o objetivo de destruí-los, porque é uma ideia, banir Israel da face da terra. Mas, sem a ajuda dos americanos e sem a ajuda da Inglaterra, eles derrotaram essas 9 nações árabes sozinhos, com a ajuda de Deus, né? E há relatos, né, de quando os mísseis eram lançados sobre eles, do nada o míssil desviava e caía na própria terra que foi lançado. Deus intervindo, Deus agindo, Deus guardando, Deus livrando. Então Israel é indestrutível. Aquele que tentar vai ser mais um fracassado em tentar destruir a nação de Israel. A outra coisa que é indestrutível, que nós aprendemos, é a Bíblia. A Bíblia também é indestrutível. Já tentaram também, já queimaram a Bíblia, já fizeram de tudo. Quando acham que destruíram todos os exemplares da Bíblia, surge o pergaminho do Mar Morto, né? Os pergaminhos do Mar Morto, encontrado pelos beduínos, acharam lá dentro das cavernas, lá nas mediações do Mar Morto, e a Bíblia ressurge. A Bíblia não pode ser destruída, porque o próprio Senhor falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Pode alguém querer destruir todos os exemplares da Bíblia, mas a Bíblia vai ressurgir sempre, porque ela é a palavra de Deus. Amém? E a terceira coisa que ninguém pode destruir, embora nós, nos nossos dias, a gente se sinta atemorizado por algumas situações que acontecem, é a igreja. Ninguém pode destruir a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, ela está fundamentada sobre a rocha que é Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lamante calabassuri ande calasubinaz. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Não te deixo, ó meu filho, por onde quer que andar. Aleluia. A letra do hino que nós acabamos de louvar aqui. O Senhor está conosco. Você que é a igreja do Senhor, nós que somos a igreja do Senhor, saiba de uma coisa: você foi predestinado para ser vencedor. Aleluia. Você foi predestinado a ser vencedor, porque ninguém pode derrotar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é indestrutível, porque ela tem o próprio Cristo como a sua pedra angular, a sua pedra fundamental. É o que diz aqui o texto que nós acabamos de ler. Versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, observe aqui o pronome possessivo, né? Aleluia. Oi? Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós observamos, né, que o Senhor, ele fala aqui, a minha igreja. Né? Então, se ele fala a minha igreja, existem igrejas que não são do Senhor. Então, o compromisso dele é com a igreja dele. A minha igreja. A minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o fundamento. Jesus é a base. Jesus é a estrutura. Né? Há quem acredita, né, que Jesus aqui estava falando sobre Pedro, né? Que Pedro era a pedra fundamental. Não, é um equívoco, é um engano. Né? Ele está falando de si mesmo. Tu és Pedro. Pedro é fragmento de rocha, fragmento de pedra, né? Pequena pedra, mas a pedra que ele está falando, né, está falando de si mesmo. Né? A pedra sobre a qual está edificada a igreja é o próprio Senhor Jesus, ou a revelação que Pedro trouxe ali. Ele diz: tu és o Cristo. Observe que há um diálogo aqui nesse texto. É um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Se você observar o contexto aí, você vai ver. E há um diálogo entre Jesus e seus discípulos. E Jesus chega para eles e pergunta:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. Aí Jesus faz uma outra pergunta que realmente interessa. Qual é a pergunta que Jesus faz? E vós, quem dizeis que eu sou? Eles estavam pregando sobre Jesus, mas quem eles estavam anunciando? Quem era o Jesus que eles estavam anunciando? E eu acredito que nesse momento houve um certo silêncio ali entre eles, e esse silêncio certamente foi rompido, né, com a palavra de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A convicção que ele traz sobre essa declaração deixa Jesus muito feliz, né? E Jesus continua o diálogo, falando, olha, não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus, e tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu li esse texto, irmãos, de Mateus, capítulo 16, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Esses dois textos, aparentemente sem nenhuma conexão, porque eu quero justificar aqui para os irmãos sobre o que Deus ministrou ao meu coração, sobre as características da igreja do Senhor que é vitoriosa, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quais são essas características dessa igreja vitoriosa? Então, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar algumas singularidades nesse livro. A primeira é que Jesus ele vai trazer as instruções, as últimas instruções para os seus discípulos antes de Jesus ascender aos céus. Jesus ressuscitou e diz a Bíblia que ele permaneceu entre os seus discípulos aproximadamente por 40 dias, né? E nesses 40 dias ele andou entre eles e Jesus trouxe as últimas orientações para ele. E os discípulos preocupados, ainda não tinham entendido direito qual era realmente a missão de Jesus, e perguntam para Jesus, o Senhor restaurará? Jesus está falando, né, que eles devem permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, Atos capítulo 1, versículo 4, que eles devem permanecer, não devem se ausentar até que recebessem a promessa que havia sido dada pelo seu Pai, que eles seriam revestidos, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois daqueles dias, e de fato aconteceu 10 dias depois, né, da ascensão de Jesus, e Jesus está ensinando isso para eles, e eles perguntam para Jesus, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus responde para eles, olha, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. E em seguida, diz a Bíblia que Jesus começou a ascender aos céus. E eles ficaram ali cerca de aproximadamente 500 pessoas observando, e Jesus começou a se elevar. Jesus começou a subir, e quando eles estão ali observando, aparecem dois anjos, né, dois varões vestidos de branco ali ao lado de Jesus, e Jesus é encoberto por umas nuvens. Jesus sobe, até eles perderem de vista, Jesus é encoberto pelas nuvens. E aqueles anjos, eles falam para aqueles homens que estão ali, varões galileus, por que estão olhando para cima? Este Jesus entre vós viste subir para os céus, vocês hão de vê-lo descer da mesma forma que vocês viram subir. Né? Então, uma promessa que ele faz ali. Então, quando nós observamos aqui no livro de Atos, nós vamos ver que quando a gente vai fazer uma síntese sobre ele, eu particularmente, observo três características ou três palavras que vão definir esse livro. Primeiro ascensão. A ascensão de Jesus aos céus. Né? Que é o primeiro momento que Jesus narra ali, Lucas narra ali a ascensão de Jesus aos céus. No capítulo 1, do versículo 9 ao 12.
Você vai ver a ascensão. A segunda é a descida. Descida de quê? Descida do Espírito Santo. Não é? Você vai ver no livro de Atos, no capítulo 2. Logo depois, 10 dias após a ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz a Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas, estavam reunidas e ouviram um som como que de um vento impetuoso e veemente, e a casa foi cheia daquele som, e viram línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, né? E tinha gente de todas as partes do mundo, por causa da festa do Pentecoste, e cada um ouvia, né, falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Né? Tinha gente de todas as partes, e ouvia na sua própria língua falar, aqueles discípulos que estavam ali, falarem das grandezas de Deus. E a terceira palavra que define o livro de Atos, o primeiro nós vimos aqui, que é ascensão, a segunda é descida, e a terceira palavra é expansão. Não é? Porque nós vemos a expansão do Evangelho. E quando nós vemos isso, nós vemos em Atos capítulo 13, vale lembrar que do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos o livro de Atos se desenvolver em torno da figura de Pedro e da igreja em Jerusalém. Já do capítulo 13 até o final, em torno da figura de Paulo e do evangelho entre os gentios. Então, lá no capítulo de número 13, nós vamos ver Paulo, né, começando as suas viagens missionárias. E aqui começa a expansão do evangelho por todo o mundo conhecido da época. E diz o texto aqui, capítulo 13, versículo 1, o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui começa a expansão da igreja. Aqui começa a expansão da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas nós falamos tudo isso só para os irmãos terem uma visão geral daquilo que nós queremos falar, que é das características da igreja vencedora. As características da igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E todas as vezes que nós vamos fazer algum tipo de pensamento a respeito da igreja da atualidade, e para nós não perdermos a direção, nós precisamos voltar o nosso olhar lá para o nascedouro, lá para a igreja de Atos dos Apóstolos, lá para a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, aquela igreja. E quando nós olhamos para lá, quando nós temos esse olhar retrospectivo e vemos a trajetória da igreja desde aqueles dias até os nossos dias, nós nos sentimos seguros para continuarmos avançando, porque se nós seguirmos o modelo daquela igreja, não tem como errar o caminho, não tem como sair da rota, não tem como sair da trajetória que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Primeiro, porque aquela igreja foi fundamentada sobre o próprio Senhor Jesus. Segundo, é que ela foi inaugurada no dia de Pentecoste pelo Espírito Santo, utilizando ali os seus instrumentos que eram os apóstolos, aquele a quem Jesus escolheu, aqueles a quem Jesus chamou, aqueles a quem Jesus discipulou e transformou em apóstolos. Então eles trouxeram ensinamentos que eles receberam diretamente do Senhor Jesus. Eles receberam a revelação do próprio Senhor Jesus pessoalmente, e eles estão ensinando. Eles estão agora trazendo o ensinamento para a igreja. E a igreja ela é um sucesso. Quando, no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que Pedro se levantou no meio da multidão, quando as pessoas estavam questionando o que era aquilo. Alguns diziam que os discípulos estavam embriagados, estavam cheios de mosto, e Pedro se levanta e diz: olha, esses homens não estão embriagados como vós estáis pensando, sendo esta ainda a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã.
Aleluia. Mas isso é o que foi profetizado, é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens e os vossos velhos profetizarão e terão sonhos e terão visões. E Pedro começou a pregar, e naquele dia foram quase 3.000 almas de pessoas que tinham vindo de todas as partes do mundo, aceitaram a Jesus ali naquele mesmo dia. Depois Pedro pregou novamente, e foram quase 5.000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Não resistiram o poder do Espírito Santo que estava sendo derramado, que estava sendo vivenciado pelos discípulos ali naquele momento, naquela igreja. Então, ela foi primeiramente fundamentada sobre Jesus. E ela foi discipulada e orientada pelos apóstolos. Aí o texto que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, os apóstolos, eles começaram a pregar, eles começaram a ensinar. Aqueles que haviam se convertidos, eles permaneciam ali, e diz o texto que eles perseveravam. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a primeira característica daquela igreja é que ela era uma igreja perseverante. Era uma igreja que perseverava em quê, pastor Davi? Ela perseverava na doutrina. Na doutrina de quem, pastor Davi? Na doutrina dos apóstolos. No ensinamento ortodoxo, no ensinamento verdadeiro, na palavra, naquilo que Jesus havia revelado para os apóstolos. Agora os apóstolos estão trazendo para a igreja, está revelando para a igreja, e a igreja ouve, a igreja observa, a igreja aprende, e a igreja persevera naquilo que está ouvindo, naquilo que está aprendendo. Ela não é uma fé transitória, passageira, não. Ela crê, ela recebe, e ela, aleluia, persevera naquilo que tem ouvido. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E eu gosto de explicar o significado de algumas palavras, né? Por exemplo, perseverança. A palavra perseverança, ela deriva de duas outras palavras, né? Que é persistência e esperança. Ou seja, quem é perseverante é alguém persistente e alguém que mantém a sua esperança viva. Ainda tem alguém perseverante aqui nessa noite? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, oh, aleluia. A salvação não é para quem começa e desiste, não, meu irmão. A salvação não é para aquele que começa e de repente larga o caminho e entra por atalhos, entra por outros desvios. Não, a salvação é para aquele que perseverar até o fim. Aleluia. Ouviu a palavra, ouviu o ensinamento apostólico, guarde no seu coração e persevere. Mantenha-se firme. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Não é isso que o apóstolo nos ensina? É isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 e 58 diz isso. Que nós devemos perseverar, ser perseverantes. Aleluia, porque a vitória não é para quem vacila, a vitória é para quem está firme, é para quem está constante, é para quem é perseverante naquilo que aprende. Glórias a Deus. E perseveravam na doutrina. Doutrina é ensinamento, doutrina são princípios, doutrina são valores. Toda instituição séria, ela tem uma doutrina, ela tem um estatuto, ela tem um regimento que precisa ser seguido à risca por aqueles que aderirem, entrarem para aquela instituição. E não é diferente na igreja. A igreja, ela tem doutrina. A doutrina da igreja é a doutrina da salvação, é a doutrina do amor, a doutrina do perdão, a doutrina, aleluia, a doutrina apostólica que o Senhor deixou para nós. E perseverava no ensinamento dos apóstolos, no ensinamento verdadeiro, no ensinamento, aleluia, que o próprio Senhor Jesus deixou para a sua igreja. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha só que coisa tremenda. Comunhão aqui, irmãos, é koinonia. Os crentes que estavam ali estavam unidos. No original é koinonia. Significado de koinonia é viver em unidade. Né? Não é o individualismo, é unidade. Estar em comunhão.
Oh, glória a Deus. Irmão, sabe o que caracteriza uma igreja? Embora a igreja fosse embrionária ali, a igreja fosse recém-criada, mas ela demonstra já ali uma certa maturidade, que o que caracteriza a maturidade na igreja é unidade. Efésios capítulo 4, versículo de número 11 em diante, você vai ver, né, que o Senhor Jesus, ele deu uns para apóstolos, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de ministério, para que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura completa de Cristo, varão perfeito. Ou seja, o que caracteriza uma igreja madura é uma igreja que vive em unidade. Nós que somos igreja do Senhor, nós não podemos ser do tipo de gente que apaga incêndio com gasolina. Não, nós somos promotores de unidade, nós somos promotores de comunhão, nós somos promotores de harmonia. Quando há algum litígio, algum conflito, se tiver que falar alguma coisa, fale para pacificar, fale para trazer alegria, para trazer harmonia, para trazer comunhão, para trazer unidade no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Aleluia. Tem muita gente falando muita coisa, e não é isso que eu acabei de falar. Não é para trazer harmonia. Não. Então nós precisamos entender quem nós somos. Somos promotores de unidade no corpo de Cristo. Aleluia. Se tiver que falar, fale a palavra que seja boa para a edificação do corpo de Cristo. Para isso nós somos chamados. Perseveravam. Então, nesse primeiro versículo aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão e nas orações. Olha, irmão, chamava o pessoal para orar, estava todo mundo de joelho dobrado, orando. Aleluia. Vai lembrar que Jesus não nos ensinou a pregar, não. Mas Jesus nos ensinou a orar, não é verdade? Então Jesus está nos mostrando que a prioridade para Ele é que nós dobremos os nossos joelhos, que nós vivamos uma vida de oração, que a vida de oração não é uma vida simplesmente, eu preciso estar num local certo para estar orando, tal tempo. Não, nós precisamos orar em todo o tempo. Por onde nós estivermos passando, nós estejamos orando, nós estejamos abençoando o local, nós estejamos abençoando as pessoas, estamos clamando, estamos ligados, aleluia. Vida de oração é um estilo de vida, não é um estado, não é um momento que a gente ora aqui na igreja e acabou, não. A gente precisa ir para casa orando, a gente precisa voltar de casa orando, a gente precisa trabalhar orando, a gente precisa andar orando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E os crentes, eles, a primeira característica dele de perseverança era perseveravam na comunhão e nas orações. Oh, glória a Deus, aleluia. A oração, hoje em dia, antes marca aí uma reunião de oração, é difícil aparecer as pessoas. O pessoal gosta mais de cantar, né? Não, sou adorador. Não, cantar e adorar são coisas diferentes. Não é? Cantar e adorar são coisas diferentes. O louvor, ele pode ser uma expressão de adoração, mas não significa que é adoração, não. Adoração é um estilo de vida. Aleluia. Você pode adorar a Deus sem abrir a sua boca. Aleluia. Você, com o seu testemunho pessoal, você pode estar adorando a Deus mais do que canta. Do que aqueles que cantam, que tem uma voz afinada, que não é o meu caso, né? Aleluia. Tem gente que é afinado, né? Estava falando com o pastor Robson aqui que a irmã Nathalie louvando, foi eu que dei aula para ela no momento. Estou brincando, irmão. Só Jesus. Se eu tivesse dado aula para ela, ia ficar difícil, né? Glória a Deus. Falei para o Marco Aurélio, né, que ontem nós estávamos juntos, e eu falei para ele que os frutos não caem muito longe da árvore, né? Os frutos está perto, né? Então, o negócio do talento é hereditário, né? Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã. E o texto continua falando. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Outra característica aqui daquela igreja, que o inferno não pode prevalecer contra ela, é que esta igreja é uma igreja que tem temor. Aleluia. É uma igreja que vive debaixo do temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor, ela é o quê?
O princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Então, uma igreja que temia o Senhor. Hoje, às vezes a gente fica até triste, né? Porque algumas pessoas vêm para a casa de Deus, parece que está indo para um baile funk. Né? A maneira com que se porta, se veste, se adorna para vir para a casa de Deus, parece que está indo para um lugar bem diferente. Né? Isso, antigamente, a gente falava assim, as irmãs, não é só as irmãs não, hoje os irmãos também, os irmãos estão colocando um tipo de vestimenta que causa até constrangimento, né? Umas calças apertadinhas, não vou entrar nessa questão de costume, né? Mas assim, tá ridículo. Né? As calças apertadinhas parecem que foi embalado a vácuo. É verdade. Né? E, tem outro detalhe, tá difícil de encontrar calça para homem. Quando a gente vai procurar uma roupa para comprar, tá difícil de encontrar calça para homem, só encontra esse tipo de roupa. Né? Aí vem para a igreja com esse tipo de comportamento, de roupa e tal. Sem falar dos trejeitos, né? Que infelizmente é só Jesus. O temor está indo embora. O temor ao Senhor está sendo deixado de lado. Aí diz aqui que a igreja, ela temia, ela tinha temor. E por causa disso, muitos milagres, maravilhas se faziam pelos apóstolos. Porque, irmãos, quando há temor, Deus opera. Onde há temor, Deus se manifesta. Onde há temor, Deus se revela. Aleluia! E o resultado dessa revelação, dessa manifestação, são milagres, são maravilhas, são pessoas sendo curadas, são pessoas sendo libertas, são pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. E o versículo 44, ele continua falando. E todos que criam estavam juntos. Olha só, irmão, que coisa linda. E tinham tudo em comum. Aqui nós vemos, sabe o quê? A unidade. A unidade desse corpo, desta igreja. E quando nós lemos isso, quando nós meditamos sobre isso, há uma cobrança dentro de nós. Não sei com os irmãos, mas comigo, sim. Eu preciso ser uma igreja como esta. Tem a igreja no sentido coletivo, mas tem a igreja no sentido individual. Eu como igreja. Davi como igreja. Que tipo de igreja você tem sido por onde você tem passado? Eu como igreja, por onde eu passo. Aleluia. Eu tenho esse prazer, esse desejo de estar junto com os irmãos. Porque, de certa forma, a gente vê algumas pessoas que, teoricamente, teriam aceitado a Cristo, mas não tem nada em comum com o povo de Deus. Não tem nada em comum conosco. Aí se torna esquisito. Mas aqui, diz o texto, que tinham tudo em comum, viviam em unidade. Aí, quando há essa unidade, aquilo que é meu deixa de ser meu, passa a ser de todos. Passa a ser, eu passo a ver as dificuldades de alguém, passo a me compadecer, passo a ter compaixão das necessidades de alguém, procuro suprir essas necessidades. E quando há essa unidade, irmão, essas necessidades que surgem, elas são supridas de imediato, porque quando se há um apelo para para atender alguma necessidade, há uma mobilização em massa para que essa necessidade seja suprida de imediato. Aí o versículo 45 diz que vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com comunismo, tá? Tem algumas pessoas aí dizendo que
que Jesus era comunista, que a igreja primitiva era comunista. Por causa desse texto aqui, o comunismo te obriga a vender. Ele te toma. Aqui não, aqui foi voluntário. Aqui é algo voluntário. Ninguém obrigou ninguém a fazer nada disso. Já no comunismo eles vão lá e tomam de você. Na mão grande. Né? E ainda te mata. Né? Então aqui não tem absolutamente nada a ver. Que vocês podem ouvir por aí, né, de repente na faculdade, não, a Bíblia é comunista, está lá no livro de Atos dos Apóstolos que se vendia os bens e colocava lá para administrar em comum. Não é isso, isso aqui é ato voluntário. O comunismo não é voluntário, é obrigatório. Né? Não tem nada a ver com comunismo isso aqui. Tá? Então, vendia essas propriedades. Aqui já é um prenúncio da história de um certo discípulo por nome José. Aqui já é uma introdução do que se vai narrar da história desse discípulo de Jesus chamado José, que foi codinominado Barnabé. Não é? Barnabé, que esse codinome que ele recebeu significa filho da consolação. Você imagina alguém que é apelidado de filho da consolação? Você imagina as características dessa pessoa? Dá para imaginar de imediato, né? Barnabé, diz o texto lá no capítulo 4, que ele tinha uma propriedade e ele vendeu essa propriedade e veio, pegou todo aquele valor e colocou nos pés dos apóstolos. Foi um ato voluntário. Ninguém pediu nada para ele. A igreja ficou feliz. A igreja, ela vibrou com isso. Barnabé deixou de ser anônimo, agora ele caiu nas graças dos apóstolos e da igreja. Né? Porque certamente aquela igreja tinha necessidades. E agora alguém chega voluntariamente, cheio de amor, né? Cheio de compaixão pelos necessitados, e vai lá e faz isso diante dos apóstolos. E Barnabé ganhou notoriedade. A história de Barnabé é uma história linda. Quando a gente lê a história de Barnabé, não sei os irmãos, mas eu fico meio que com um nó na garganta aqui, querendo chorar. Porque Barnabé, ele é um personagem bíblico que ele se importa com gente. Ele se importa com pessoas. Ele não quer saber de fama. Ele não quer saber de dinheiro. Ele quer saber de gente. Ele acredita em pessoas. Quando os demais não acreditam, ele acredita. Quando os demais abandonam, ele vai lá e acolhe. Assim é Barnabé. Nós vemos isso na história de Barnabé. João Marcos foi acompanhando Paulo na sua primeira viagem missionária e lá houve um desentendimento. João Marcos desistiu, talvez pela imaturidade, por causa do fato de ser muito jovem, ele desistiu, decidiu voltar. Paulo falou, nunca mais vai comigo. Barnabé, se ele não for, eu também não vou. Eu vou ficar e vou abraçar o rapaz. Acolheu João Marcos. Paulo não queria mais saber de João Marcos, mas no final da sua trajetória, Paulo já me envia João Marcos, porque ele é para mim muito útil, ele vai ser muito útil, é um pedido de perdão. Aleluia, porque Barnabé acreditou naquele moço, e tanto acreditou naquele moço, que aquele moço escreveu aí o Evangelho de Marcos, que você lê aí. Aleluia, vale a pena nós termos, aleluia, sermos pessoas, aleluia, que acreditam, vale a pena acreditar naquele que está caído, naquele que está desanimado, naquele que está parando. Acredite, não deixe de acreditar, dá o seu braço, acolhe. Aleluia. E o próprio Paulo foi resultado desse acolhimento de Barnabé. Quando ele aceitou Jesus, os judeus estavam querendo distância dele, estavam com medo dele, que ele era perseguidor dos cristãos, né? Aliás, os cristãos, a igreja estava com medo dele. E quem foi o primeiro a acreditar nele? Foi Barnabé. Foi lá e acolheu a Paulo. Né? Inseriu, introduziu, fez como é que é a integração, né? Jorge Azevedo, né, que é o integrador, né? Fez a integração de Paulo no meio da igreja. Estava todo mundo fugindo dele. Mas Barnabé foi lá, acreditou, ouviu a história dele, ouviu o testemunho, trouxe ele e integrou ele. Aleluia. E Barnabé, ele é esse personagem cheio de amor, cheio de compaixão,
como diz o texto, filho da consolação. Tem alguém precisando de uma palavra? Chama o irmão Barnabé. Tem alguém? Aí quando a igreja, por causa das perseguições em Jerusalém, começou a se espalhar, se expandir, foram para outras regiões, para a terra, principalmente para a Síria, e começaram lá em Antioquia, um grupo de crentes se reuniram, começou uma igreja lá. A igreja de Jerusalém ouviu falar que tinha uns crentes lá que estavam se reunindo, o povo estava crescendo, estava abençoando. Vamos enviar alguém para pastorear aquela igreja. Mas quem a gente vai enviar? Ah, o irmão Barnabé. O irmão Barnabé. Aleluia. Então, Barnabé, ele se tornou uma pessoa que era, como se diz na gíria, né, pau para toda obra, né? Alguém que estava disponível para o reino. Alguém que amava, alguém que acolhia, alguém que estava à disposição da obra de Deus. Que sejamos crentes como Barnabé. Quando nossos apóstolos nos solicitarem, eis-me aqui. Quem são nossos apóstolos? O pastor Natanael e o apóstolo Valdomiro. Não é verdade? Então, nos solicitou, estamos à disposição, eis-me aqui. Quando eles disserem assim, quem enviaremos e quem há de ir por nós? Os dois falando ali, a diretoria, o Arley também, né? Diretoria, Maçônia. Quem enviaremos e quem há de ir por nós? Aí nós ouçamos, né, como Barnabé, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Que nós possamos estar à disposição do reino. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam unânimes. Olha só, irmãos, unanimidade. Unanimidade não é pensar a mesma coisa, não, tá? É decidir em prol de um mesmo projeto. Você pode até ter um pensamento diferente, mas em nome da comunhão, da unidade, né? Da aprovação de um projeto, aí precisamos ter unanimidade. E perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu gostei muito desse significado aqui. Irmãos, que eles partiam o pão em casa, comiam juntos. Vale lembrar que a igreja não tinha um tempo bonito como esse, não. Se reuniam em casa, né? Se reuniam para celebrar o dia do Senhor, a ceia, e comiam o pão com alegria e singeleza de coração. E eu acho isso fantástico, né? Porque o significado de singeleza é a particularidade ou atributo do que é singelo, a ausência de ornamento, sem sofisticação, em que há simplicidade. Não tinha ornamento, não tinha nenhuma sofisticação, não tinha requinte, não tinha investimentos para que as coisas fluíssem com pompa. Não tinha nada disso. Sinônimo de singeleza é sinônimo de modéstia, naturalidade, simplicidade. Então, a igreja, diz o texto aqui, que ela comia com alegria e singeleza de coração. Ou seja, a igreja, ela mantinha a simplicidade. Nós, como igreja, nós precisamos ter o cuidado. Por mais que Deus nos exalte, por mais que Deus nos abençoe, por mais que Deus nos faça crescer, nós não podemos perder a simplicidade. Nós não podemos perder a singeleza, e uma singeleza aparente não. Diz o texto que é singeleza de coração. Não é uma singeleza baseada no estereótipo, não. É algo sincero, de dentro, de coração. Você sabe o que acontece quando a gente perde a singeleza? A Bíblia diz que
Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia toda a casa. E os serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés. E eles clamavam ali, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas o interessante do primeiro versículo é que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Mas quem era o rei Uzias? O rei Uzias era um rei que foi muito bem sucedido no seu ministério como rei. Muito bem sucedido, até que perdeu a singeleza, perdeu a simplicidade. E ele quis fazer algo que não era de competência dele. O que ele quis fazer? Ele quis acender incenso no santuário do Senhor. Foi resistido por 80 sacerdotes que falaram para ele, resistiram ele, disseram, não pode fazer isso porque isso não é competência do rei, isso é competência do sacerdote. E ele insistiu. E nessa insistência dele, diz a Bíblia que saiu uma lepra no meio da sua testa, até o fim dos seus dias, ele se tornou leproso. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente perde a singeleza, perde a simplicidade do Evangelho, quando a gente começa a se achar. Aprendeu alguma coisa e já acha que é o rei da cocada preta. Não é? Que é o cara. Não. Singeleza. Nós não podemos perder Falar no rei da cocada preta, os irmãos conhecem a história do rei da cocada preta. O rei da cocada preta era um vendedor de cocada, que ele vendia naturalmente cocadas pretas, né? E ele passava todos os dias com a sua carroça, e ele tocava aquela buzinazinha, né? E as pessoas, a cocada era muito boa, muito gostosa mesmo. As pessoas, quando ouviam ele tocarem aquela buzina, já vinham correndo para comprar a cocada. E ele achava que as pessoas vinham por causa dele, mas era por causa da cocada. Aí por isso, está achando que é o rei da cocada preta? Na verdade, ele se achava o rei, mas na verdade quem reinava era a cocada. Então a gente precisa ter esse cuidado de não acharmos que somos os reis da cocada preta, né? Porque, aleluia, o que faz a diferença na nossa vida não é quem nós somos, não. É o Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo. É a presença dele. Então que nós possamos louvar a Deus, adorar a Deus, né, com singeleza, com simplicidade, com humildade. Louvando a Deus e caindo. Aí diz o texto lá, continuando, né, o versículo 47, para nós finalizarmos aqui. Diz o texto, né, que eles, todos os dias, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ou seja, a simplicidade da igreja, a alegria da igreja, a singeleza da igreja, a humildade da igreja, atraía as pessoas. As pessoas, ao verem o modo de vida daqueles novos crentes, daquelas pessoas, a comunhão que havia entre eles, eram atraídas pela presença de Deus. Né? E eles, louvando a Deus e caindo na graça, caiu nas graças do povo. Pô, irmão, nós precisamos fazer uma autoanálise de nós como igreja no sentido coletivo. Será que nós temos caído nas graças do povo da nossa região? Como é que as pessoas nos veem? Hã? Não é? Eu estou lá em Magé, estou lá em Piabetá. Eu devo me preocupar com isso. Como é que os nossos vizinhos, aqueles que não são crentes, estão nos vendo como igreja, ali, estabelecido ali, radicado ali? Né? O que eles têm ouvido a nosso respeito? Quais são os testemunhos que eles ouvem de nós? Porque nós corremos o risco de cairmos em desgraça, né? Ao invés de cairmos nas graças do povo. Não é verdade? Então, nós precisamos ter esse cuidado, essa cautela. E todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. A salvação, irmão, as almas chegando. As pessoas estão chegando, como o pastor Robson falou aqui, almas, né? Lá para Ubaporanga, Deus salvando, Deus operando, Deus manifestando. Tem acontecido isso também lá em Piabetá, no ponto de pregação, Deus salvando. Quase todo culto, Deus está salvando vidas. Pessoas voltando para Jesus, pessoas chorando. Bom, pastor, ontem, no ponto de pregação lá,
A gente caindo pelo chão, chorando, se derramando diante de Deus, uma coisa, Marco Aurélio chorando igual um bebê, né? Tocando, cantou o tempo todo, cantou 3 hinos e cantou chorando, mergulhado na presença, falando no mistério. E as pessoas vindo visitar todos os dias, todos os cultos, lá tem pessoas novas, pessoas que ouviram, vamos lá no culto, lá na casa da irmã. Aí vai lá no culto, Deus opera, Deus salva, Deus está fazendo, aleluia. Deus está cumprindo. Quando eu olho para a nossa igreja, aleluia, eu faço uma coisa, não tem como não fazer a comparação. Nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. E essa é uma consciência que todos nós precisamos ter. Lamanturi, calabassuri, anderrebias. Na Bandaraba. Nós precisamos ter esse sentimento. Aleluia. Pastor, mas esse sentimento está muito longe de mim. Então volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte ao início de tudo, porque Deus está, aleluia, o Senhor Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Ele não vai vir buscar uma igreja morna, não. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e revestida no seu sangue. Alamanturi, calabassuri, andecala subinas. Na Bandarabia, shuri, andecala subinas. Aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta ao primeiro amor. Aleluia. Louvado seja Deus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós precisamos ser instrumento de Deus para atrair. Aleluia. Não é para expulsar, não. É para atrair as pessoas para Jesus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente nesta noite, em nome de Jesus.